Nessa manhã nós vamos pensar sobre o tema quando o fiel falha. Nós sempre temos aprendido sobre acertos, e o personagem bíblico que nós vamos trabalhar nessa manhã é alguém que sempre teve a minha admiração, desde a minha época de junior, que eu gosto demais de Abraão. Mas vamos ver o que acontece na vida dele. Gênesis 12, 1, quero ler dois textos, Gênesis 12, 1 e Gênesis 25 e 7. Gênesis 12, 1 primeiro, depois Gênesis 25 e 7. Saudando todos que estão conosco pela internet. Irmã Valéria Paula, Deus abençoe a sua vida e lhe conceda vitórias cada dia mais. Irmão Cícero Romão, que sempre está conosco, todos os momentos, e outros irmãos que estão sendo e serão alcançados pela palavra de Deus. Vamos ler juntos, igreja? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ainda Gênesis 25. E verso de número 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. 8. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Lendo pela versão que está aqui. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. 175 anos. O escritor bíblico Charles Swindoll, eu gosto muito dele, ele conta de um pastor bem experiente que certo dia foi pregar aos alunos do seminário em Dallas sobre o tema pureza. E aquele pastor começou o sermão dizendo: eu carrego no bolso do paletó um pequeno livro que me ajuda a preservar a minha integridade moral. Já vivi, dizia o pastor, já vivi tempo suficiente para perceber que muitos começam bem, mas não terminam bem. Portanto, neste livro, no livro que ele levava no bolso, neste livro que nunca revelarei a ninguém, continuou o pastor, neste livro que nunca revelarei a ninguém, eu adiciono os nomes das pessoas que um dia foram fortes, que um dia brilharam em Cristo, mas caíram. E por causa disso perderam a sua autoridade para liderar. Nessa manhã registrei o número 42. O fiel, ele falha. Parece uma contradição, mas é verdade. Mesmo bom e piedoso, ele é imperfeito. Não existem pessoas perfeitas. E às vezes nós estamos só à procura da perfeição. Mas a própria Bíblia, e às vezes a gente não entende como é que a Bíblia apresenta a falha dos homens das quais Deus destaca. Tem muita gente que não compreende até hoje porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas se estudar a vida de Davi direitinho, vai compreender porque
ele é um homem segundo o coração de Deus. Abraão é o pai da fé, o amigo de Deus, conhecido assim na Bíblia. Meus queridos irmãos, nós não devemos colocar pessoas no pedestal, porque todos são falhos. Todos são falhos. Há um livro que o título dele é Somos Todos, aí abre aspas, um A e depois normais. A verdade é que de perto, diz o autor daquele livro, e eu concordo, de perto ninguém é normal. Ou seja, quando nós nos aproximamos das pessoas, passamos a conviver com elas, nós percebemos que aquelas pessoas são tão humanas como nós somos, que aquelas pessoas são tão imperfeitas como nós somos. Então às vezes a gente cria uma ideia de perfeição do outro, que vai nos trazer dificuldade na caminhada lá na frente. O fiel, ele falha. Abraão, você conhece a história dele? Ele é reconhecido porque deixa tudo, deixa a sua terra, a sua parentela e vai obedecer à ordem do Senhor. Abraão, ele acampou junto na sua saída, na sua caminhada ao carvalho de Moré. Lá no versículo 6 fala sobre isso. E o carvalho de Moré era conhecido como a árvore do ensino. E era comum aos viajantes pararem debaixo daquela árvore. Aquela árvore era quase um santuário. Mas Abraão para ali. E ali Deus fala com Abraão. Vamos ver Gênesis 12 e capítulo 6. Ali Deus reafirma a Abraão. E até então ele não era Abraão, ainda era Abrão. Deus fala a ele. E Deus confirma a promessa na vida dele. Verso 6 diz: Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Abraão construiu um altar de gratidão, onde aquele povo idólatra passava, onde aquele povo que adorava vários deuses parava, naquele mesmo carvalho. Abraão para e Abraão constrói um altar ao Senhor. Um altar de adoração, um altar de gratidão, um altar ao Deus único e verdadeiro. E Abraão deixa registrado ali um monumento da adoração. Mas em sua caminhada, Abraão também constrói um segundo altar. Abraão constrói um segundo altar, registrando ao Senhor a sua fidelidade. Mas, meus irmãos, nem tudo na vida é sempre tranquilidade. Não foi na de Abraão e não é na nossa. Sempre a vida vai apresentar turbulências. As consequências do pecado. O pecado atrai as dificuldades. Não é o pecado que você está necessariamente pecando, mas é o pecado que está sobre a terra. O pecado fez a terra produzir espinhos. O pecado fez a terra produzir ervas daninhas. E o pecado do homem tem destruído a natureza, tem destruído a terra. Hoje a gente vive num sol que a gente sai e não aguenta mais. Mas nem sempre foi assim. Isso tem piorado a cada ano. E quem é o culpado disso é Deus? Não. Deus fez camadas lindas e maravilhosas para nos proteger, que nenhum de nós precisaríamos de usar o protetor.
e hoje ninguém sai sem ele. Ou ninguém não. Muita gente não sai sem o protetor, com medo da sua pele. Mas nem sempre foi assim. O homem, ele é autodestruidor. O homem, ele é predador de si mesmo. E muitas coisas acontecem e vêm. E naquela terra, já naquela época, houve uma grande fome. E graças a Deus, que eu tenho certeza que eu e você nunca enfrentamos fome. Você pode até ter passado um dia com um armário mais vazio. Você pode até um dia ter cozinhado o seu feijão sem charque. É uma tradição do nordestino, não é? Pelo menos eu aprendi assim. O feijão tem que ter charque. Mas às vezes, não? Mas o nutricionista está aqui dizendo que é não, viu? Mas é a cultura popular. O feijão, cozinhar o feijão. Na minha época de criança, viu, doutor Luiz? Cultivar, André Luiz. Cozinhar o feijão sem charque era sinal de não ter dinheiro. Só cozinhava o feijão sem charque, aqui é a cultura, tá certo? É quem não tinha dinheiro para comprar um pedaço de charque. E olha que ninguém comprava 1 quilo de charque. Era 100 gramas, 200 gramas. Vai ali na venda, compra 200 gramas de charque. Comprar 1 quilo de charque era coisa, né? Então às vezes a gente diz que a vida está ruim, mas eu acho que a vida melhorou muito em alguns aspectos. Mas veio a fome sobre a terra. E a fé de Abraão precisava ser desenvolvida. Deus não usa a prova para conhecer o seu servo. Deus já nos conhece. Deus não manda a prova na vida, Mauá. Deus vai mandar uma prova da vida de Mauá para ver se Mauá é fiel ou não. Não, Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele sabe, Ele conhece o coração de Mauá. Mas se a prova vier, para que Mauá conheça Ele mesmo. Se a prova vem na minha vida, não é Deus não. Deus está provando você para ver quem você. Mas Deus é onisciente. Deus sabe. Então a prova vem na minha vida para que eu me conheça, para que eu saiba até onde a minha fé está, até onde ela precisa ser fortalecida, o que precisa acontecer com ela. Então as provas vêm para nos fortalecer. Não é para Deus. Deus não está lá sentado na cadeira do professor e está dizendo, mandei a prova para ver se vai ser aprovado ou reprovado. Não funciona assim. Às vezes na cabeça da gente é assim. Mas não é assim. Deus já nos conhece. Mas a prova vem para que nós fortalecemos a nossa fé. Até por isso a Bíblia diz que ninguém é provado além das nossas forças. Está dizendo que Deus não vai dar uma prova de 2º grau para quem só está no 1º. Ou Deus não vai dar uma prova de universidade para quem está no ensino médio. Então cada um é provado de acordo com as suas forças. E a fome veio. E o que aconteceu com Abraão quando a fome veio? Abraão vai embora para o Egito. Abraão vai para uma terra onde Deus não o mandara. Abraão, ele conhecia Deus, ele conhecia as promessas. Deus o chamou, Deus seria fiel para levá-lo, para superar aquela fome, aquela crise. Mas naquele momento Abraão toma uma decisão precipitada e ele vai para o Egito. Deus usa a prova para que nós mesmos nos conheçamos onde precisamos melhorar. Agora sabe de uma coisa, amada igreja? Todo mundo tem uma resposta padrão quando a sua fé é desafiada. E quando a nossa fé é desafiada, primeira coisa que acontece, nós temos um reflexo de autopreservação. Primeira coisa que acontece, nós olhamos para nós e queremos cuidar da nossa vida, da nossa preservação. A segunda coisa, nós aprendemos a cultivar o reflexo da autopreservação, de modo que ela se transforma na nossa força. É o chamado instinto de sobrevivência. Se transforma na nossa força. Terceira coisa que acontece é que nós aplicamos um mecanismo de superação. E esse mecanismo, ele assume o controle da nossa vida e nós esquecemos de depender de Deus.
Então nós queremos resolver do nosso jeito, do nosso modo, da nossa maneira de ser. Quando nós não conseguimos, aí a gente volta para Deus. E aí a gente diz, feito o salmista disse, Senhor, eu não tenho ninguém no céu senão a Ti. Mas às vezes a gente, antes de confiar, nós vamos no sentido do instinto de autopreservação. Ele se transforma na nossa força, na superação. E a gente diz, eu vou conseguir. E aí, nós esquecemos da ajuda do alto. E ficamos só na autoajuda. Não tenho nada contra, eu gosto muito da autoajuda. Mas a autoajuda não funciona sem a ajuda do alto. Precisamos ter as duas coisas. A autoajuda, a ajuda do alto. Primeiro a ajuda do alto. Primeiro, confiar. E meus irmãos, Abraão, ele falhou. Ele falhou. Nós não estamos apontando a falha dele como alguém que quer julgar Abraão ou tirar os méritos da sua caminhada. Mas a verdade é que Abraão, o pai da fé, ele falhou. Isso não é também para mim usar como, Abraão falhou porque eu não falho. Mas para entender que todos somos sujeitos às mesmas coisas. Abraão, ele falhou primeiro quando ele correu para o Egito. Quando ele vai embora para a terra do Egito. E veja que as promessas de Deus já existiam na vida de Abraão. Mas mesmo assim, quando a fome vem, ele vai embora. Verso 10 diz, havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ficar, porque era grande a fome na terra. E quando a gente vai para o Egito, como Abraão foi, os problemas vêm. Abraão saiu da sua terra, da terra onde Deus iria abençoá-lo, e vai para o Egito. E qual é o primeiro problema que vai acontecer quando Abraão corre para o Egito? Primeiro problema que vai acontecer é que Abraão, ele vai mentir. O verso de número 11 diz, quando se aproximavam do Egito, quando quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, depois vai se transformar em Sara, ora, sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Então Abraão, que havia erigido 2 altares ao Senhor, Abraão que havia atendido ao chamado do Senhor de sair da sua terra, Abraão que deixou tudo para trás, seus parentes, seus bens, tudo, agora, na hora da fome, na hora do aperto, Abraão decide ir para o Egito, uma terra estranha. Indo para o Egito, Abraão começa a temer os egípcios e os que eles iam fazer se descobrissem que Sara era sua mulher. Então Abraão pede para que ela pudesse mentir. O profeta Isaías, já num tempo mais na frente que Abraão, lá no capítulo 31 e no verso 1, ele vai falar sobre o Egito. Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca do socorro. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Abraão correu para o Egito. E Abraão agora pede para que
a sua esposa conte uma mentira, que na realidade era uma meia mentira. Por quê? Veja aí Gênesis 20, 12. Veja por que Abraão contou uma meia mentira e não uma mentira completa. Gênesis 20 e versículo 12. Vamos ler juntos? Além disso, na verdade, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Costume que era permitido naquela época, que não é permitido hoje, tá certo? Mas naquela época do começo da humanidade, acontecia essas coisas. Então Abraão, ele era, na realidade, por parte de pai, irmão de Sara. Mas isso era uma meia verdade. Sara era sua esposa. Ele escondeu que ela era sua esposa e só transpareceu. Agora, irmãos, a misericórdia de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. A gente deve conhecer a misericórdia de Deus. Nós devemos nos apropriar da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é Deus não nos dando o castigo que nós merecemos. Tem muita gente que diz a você, olha, cuidado com a mão de Deus. Cuidado que a mão de Deus quando desce, a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia. Não é? Então precisamos conhecer e nos apropriar dessa misericórdia. Não justificar o que a gente faz, mas para viver bem a vida cristã. E veja no verso 17, capítulo 12, em verso 17, o que acontece. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Veja o que aconteceu. Abraão contou a mentira. O rei leva Sara para o palácio. E o rei queria que Sara fizesse parte do seu harém. Agora você imagina a cabeça de Sara nesse tempo todo, como não ficou, não é? Ela lá no palácio, o rei fazendo todos os preparativos, cortejando Sara, preparando tudo para o dia em que ele ia trazê-la oficialmente para o seu harém. Às vezes a gente erra, mas a misericórdia de Deus é tão grande que conserta os nossos erros. Às vezes a gente erra, mas a misericórdia de Deus vai na frente do nosso erro. E a misericórdia de Deus nos livra. O que é que acontece? Deus, diz a Bíblia, não é? Que Deus, por amor de Sara. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara. E aí, o Faraó entende que ela era mulher de Abraão. E veja o verso 17. Porém o Senhor puniu, lemos 18. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Porque não me disse que ela era sua mulher? E porque me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. A misericórdia de Deus agiu na vida de Abraão. Para finalizarmos, que lições a gente pode tirar de tudo isso? Que lições a gente pode tirar quando o fiel falha? Primeiro lição que a gente pode tirar desse texto é que todo mundo enfrenta fome. Eu falei aqui que graças a Deus eu acredito que ninguém passou fome. E agora eu estou dizendo que todo mundo enfrenta fome. Mas a fome não é a fome literal de comida. A fome aqui, ela representa a dificuldade. É aquela notícia que você não espera. Hoje a nossa querida Mirelle está sepultando o seu avô. Então, são notícias que a gente não espera.
há 8 dias, eu creio, não é? Nós estávamos aqui realizando o culto fúnebre da irmã Isabel. Há pouco tempo, nossa irmã Juliana perdeu sua filhinha de 10 anos de idade. São notícias que a gente não espera. É a fome que estamos enfrentando. Algumas pessoas têm enfrentado problemas, dificuldades fortes no seu casamento. Vendo a hora do seu casamento terminar, chegou ao fim. Alguns estão vivendo sob o fantasma do desemprego. Vai trabalhar hoje, mas vai com o coração na mão, tendo medo de chegar lá e alguém dizer, ó, vá para o departamento pessoal, porque acabou. E a verdade é que a fome bate na nossa porta. O que fazer quando isso acontece? Em quem você confia? A fome da vida pode te levar a um relacionamento mais profundo com Deus. A dificuldade, a má notícia, ela é algo que pode e deve levar a um relacionamento. Primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça e compreender é que a desgraça, a má notícia, a dificuldade, ela não vem de Deus. Não é Deus que manda aquilo para a sua vida. Mas o que acontece? Na dificuldade, Deus está cuidando de você. Você vai no médico, recebe um diagnóstico que você jamais esperava. Não posso falar disso porque passei, não é? Você vai no médico assim de nada, de repente o médico diz, ó, tem complicação aqui, você anda mais um pouquinho, daqui a pouco volta, o médico diz, ó, tem que fazer uma cirurgia de revascularização cardíaca, eu aprendi o nome. Cadê o pessoal de saúde aí? Revascularização do miocárdio, popularmente conhecida como ponto de safena. E quando é que eu me imaginei fazendo essa cirurgia? Caminhando, alimentação saudável, pilates, né? Aí com minha professora querida, que eu vou voltar em nome de Jesus, viu? Então, mas a fome chegou. E nessa hora, é saber que Deus está conosco. Que Deus não nos deixou. Mas pastor, dificuldade dessa, eu servindo ao Senhor, sou dizimista, o primeiro dinheiro que eu tiro para o Senhor, eu oro de madrugada, acordo de madrugada, Abraão, Deus chamou da sua terra, da sua parentela, Deus o abençoou, mas a fome veio na terra que ele estava. A fome não deixou de vir na terra que Abraão estava. A fome veio. A dificuldade, ela bate na porta. A vida está aí. Agora, nessa hora, nós devemos entender que nós podemos buscar ao Senhor. Nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos. Primeiro é que todo mundo enfrenta a fome. Segunda coisa é que toda fuga contém uma mentira. Abraão fugiu para o Egito. Migrou para a terra do Egito. Quando tentamos fugir da crise da fé, quando tentamos fugir de Deus na dificuldade, nós mentimos para nós mesmos. E a terceira coisa, eu queria compartilhar com você, para você guardar, é que todo Abraão tem uma fraqueza. Todo Abraão tem uma fraqueza. Ou seja, Abraão falhou mesmo depois de ter construído altares ao Senhor. A quarta coisa é que cada concessão coloca Sarai em risco. Cada concessão coloca Sarai em risco. Abraão fez uma concessão na mentira e colocou Sarai em risco. Cada concessão que nós fazemos na nossa vida, nós colocamos a nossa fé em risco. A nossa caminhada com Deus em risco. O Egito, ele representa o mundo.
Abraão fugiu para o Egito. E todo Egito, ele possui um faraó. Todo Egito, ele possui um faraó. O faraó está lá para oprimir o povo de Deus. Todo mundo enfrenta a fome. Toda fuga contém uma mentira. Todo Abraão tem uma fraqueza. Cada concessão coloca Sarai em risco. E todo o Egito tem um faraó. Quando o fiel falha, eu já falei tanto na minha caminhada. Eu creio que você também. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, falhamos. E quantas vezes essa falha nos entristece? Porque nós não queríamos ter falhado. Nós queríamos ter um currículo impecável. Mas a Bíblia mostra que o fiel falha. Mas nós temos um Deus de misericórdia, de graça, que mesmo quando nós falhamos, Ele segura a nossa mão. Essa semana eu observei uma avó conduzindo uma criança. Eu não sei se acontece com toda avó, mas eu noto isso em muitas avós. Uma avó, ela não segura a mão da criança, normalmente, tá? Tem exceções. Como a mãe segura. Pastor, como é que a mãe segura a mão da criança? Vem cá, pastora, por favor. Pastor, é uma criança, né? Sempre. No sentido da, né? Ó, a mãe segura aqui. A mãe anda com a criança aqui. A avó segura a criança aqui, ó. Né? A avó segura a criança aqui. Sabe o que é que a avó está dizendo com isso? A minha responsabilidade é dobrada. Essa criança não pode sair da minha mão. Eu tenho responsabilidade dobrada. A mãe pode segurar aqui. Se correr, correu da mãe e da mãe. Mas com a avó, não. A avó, ó, cuidado, eu tenho que prestar conta aqui dessa criança, né? Então Deus, Ele não nos segura, né? Não deixa que a gente segure a mão, mas eu imagino que Deus nos segura aqui, porque diz, ó, você não sai não, você pode cair, mas eu levanto. Você pode escorregar, mas você anda comigo, não é? Por isso que a gente deve deixar que Deus segure na nossa mão e não segurar na mão de Deus. É linda a música segura na mão de Deus, mas quem segura solta. Agora quando Deus segura na nossa mão, Deus não solta. Aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Que a gente entenda que se falharmos, Deus não vai nos deixar e Deus não vai nos abandonar. Abraão morreu em boa velhice, quer dizer, feliz. Todas as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão. E cumpre até hoje, porque Abraão é o pai de nações. As nações cristãs têm o Senhor como referência. E as nações que são muçulmanas também têm Abraão como referência. Então, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão de uma forma geral. E eu quero dizer nessa manhã que as promessas de Deus também se cumprirão na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós temos, começando na quinta-feira, o EJC, né, Janaína? É o Encontro de Jovens com Cristo. E eu não sei se você sabe como funciona esse encontro.